Hoje vamos falar de um assunto desafiador, que são os arcanos numerados. Isso mesmo, né? É sempre um desafio a gente falar sobre os números do tarô, mas é importante a gente ressaltar que existem algumas lógicas que a gente pode seguir, né? Os números, eles têm algumas regras que a gente pode entender para poder facilitar a nossa interpretação. E hoje eu vou falar disso nesse vídeo, então fica comigo até o final, já dá o seu like aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações e vamos aprender tarô comigo. Oi gente, bem-vindos ao Tarô de Hathor, eu sou a Camila e eu te ajudo a se conectar com a sua essência e a viver a sua melhor versão através do tarô. Pois é, hoje eu estou inspirada, né, para trazer para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre o desafio de entender os arcanos numerados, né? E eu trouxe esse tema por quê? Porque é sempre uma dúvida muito grande, né, das pessoas que estão começando a aprender o tarô. Porque quando a gente pega ali o tarô como um todo, né, o baralho completo do tarô, a gente entende que tem as cartas numeradas, né, belezinha e tudo, mas o nosso encanto maior é com os arcanos maiores, né? São os arcanos que contam a trajetória de desenvolvimento, né? Ou os desafios, né? E as evoluções que o louco vai passando, né, ao longo da história que os arcanos maiores estão contando para a gente, né? E os arcanos numerados, eles são um desafio, por quê? Porque muitas vezes a gente não tem muita referência. Como que a gente vai ter uma base de referência para poder compreender qual é a mensagem que aquele número está querendo passar para a gente, tá? E eu vou trazer aqui algumas dicas, algumas sacadas, né, que eu tive também ao longo aí dos meus anos de experiência com o tarô, né, e o que eu fui percebendo na minha prática, o que eu fui percebendo em relação aos retornos que eu tinha dos meus consulentes também, né, e em como eu fazia as interpretações, para vocês poderem ganhar tempo, né, para vocês terem um atalho para chegar à compreensão dos números, tá bom? Então hoje, gente, assim, para ficar mais claro, eu não vou aprofundar na interpretação dos naipes propriamente, tá? Eu vou falar especificamente sobre os números, então o que eu vou falar vai valer para os números dos 4 naipes, tá bom? E aí é lógico, né, numa leitura de tarô a gente vai acrescentar a interpretação do naipe, o entendimento do que o naipe está falando junto com a compreensão daquele número, tá bom? Então hoje eu vou esclarecer algumas coisas aqui sobre os números, que é um grande desafio. Eu já fiz um outro vídeo sobre as figuras da corte, né? Vocês sabem que as figuras da corte são as figuras intermediárias entre os arcanos menores e os maiores, né? Então elas são figuras assim que são de mais fácil compreensão, a gente consegue se aproximar um pouco mais da realidade que os arcanos da corte trazem pra gente, né? E às vezes essa aproximação ela fica um pouco mais difícil nos números. Então por isso eu trouxe esse vídeo para poder esclarecer aí algumas dúvidas e vocês poderem aproveitar as mensagens que os números trazem. Bom, quem já me acompanha um pouquinho aqui no canal sabe que a minha história com o tarô, que eu contei lá no Instagram, né? Eu fiz aí um pequeno histórico meu com o tarô, né? Que tá nos destaques lá do meu Instagram. Se vocês quiserem saber, vão lá para vocês darem uma lidinha. Mas eu comecei com o tarô de Marsella, tá? Que é este daqui, né? É o tarô mais antigo, é considerado, vamos dizer assim, o que tem as figuras mais próximas, né, das figuras dos tarôs lá do século XIV, do século XV, né? E esse daqui é um tarô, esse daqui eu
ganhei, né, assim, entre aspas, né, e esse daqui, ele é um tarô, vamos dizer assim, original, né, o tarô de Marsella, como que eu vou poder falar assim, o que eu tô pensando para vocês? Assim, o tarô de Marsella, ele é puro, tá? Ele é puro no sentido de não ter misturas, né, com outras simbologias, com outras teorias esotéricas ou outros oráculos, enfim, ele é um tarô que ele tem simbologia própria dele, sem misturar com mais nada, tá? Os outros baralhos de tarô que vieram depois, né, eles já são mais misturados com outras coisas, né, com outras teorias, com outros oráculos, com outras linhas esotéricas, tá? Então, o tarô de Marsella, para mim, né, ele é o tarô raiz mesmo, né? Ele é o tarô que deu base para o desenvolvimento de todos os outros, né, que misturaram ali no seu desenho, na sua simbologia, na sua forma interpretativa, na sua explicação, outras teorias, tá? Então eu comecei por esse, então eu tenho muito carinho por ele, né, eu tenho muito apreço. Ele não é dos mais chiques assim, né? Vocês podem ver, é um tarô simples, é uma carta de papel, mas que ela tem um leve revestimento assim, né, plastificado. Ela está mesmo amarelada, tá, gente? Ó, deixa eu mostrar a lateral para vocês, pra vocês terem uma noção. Olha aqui, ó. Ele está amarelado, ele não é dessa cor, tá? Ele foi branco, um dia foi, né? Mas ele está amarelado agora pelo tempo, né? Pelo uso, enfim. Eu já consertei ele várias vezes e continuo com ele, né? Pretendo ficar com ele bastante tempo. Mas por que eu comecei falando isso? Por quê? Eu comecei por esse tarô, né? E esse tarô aqui, ele tem um desafio maior ainda em relação aos arcanos numerados, que ele não tem figuras nos números, tá? Eu separei alguns aqui para mostrar para vocês, ó, tá? Alguém descobre o que é isso? Eu só descobri depois que eu peguei o livro para estudar, gente. Sério mesmo, sério mesmo. Esse aqui é o As de Copas, né? Ele parece um castelo, enfim, é um desenho super bonito, né? Ó, esse é o 2 de espadas, esse é o 4 de paus, tá? Então esses foram os arcanos numerados que eu comecei o meu estudo de tarô. Num tempo que não tinha internet, num tempo que a gente não tinha acesso fácil, né, a tarólogos, a escolas de tarô, a cursos de tarô, enfim. E eu fui estudando com essas cartas, né, sem um desenhinho, sem uma figurinha. Depois, muitos anos depois, né, eu fui ter acesso a este aqui, né, que é o tarô do Rider-Waite. Ele é um tarô mais moderno, né, agora do século XX, vamos dizer assim, né, do início do século XX, que ele é de 1909, tá, esse tarô, né, e o Rider-Waite, eu acho que ele tem que levar o mérito dele, né, como estudioso, ocultista, oraculista, esotérico e tudo mais. Por quê? Porque apesar da mudança que ele fez dos arcanos maiores, né, da força e da justiça que ele trocou de número, que para mim não tinha necessidade, mas enfim, ele tinha lá os estudos dele e ele mudou porque ele quis mudar, simples assim, né? Mas o que a gente tem que valorizar da contribuição dele foi que ele conseguiu traduzir os arcanos menores em cenas, né? Então a gente tem aqui uma cena específica, né? Isso ajuda bastante a gente a poder interpretar os arcanos menores. Ajuda muito, tá? Ó, vou trazer outros aqui para vocês. De copas, muito legal essa carta. Ó, o 7 de paus. Então são cenas, assim, bastante representativas, né? Que dá pra gente extrair
muito significado só de olhar para essa cena, né? A gente não precisa entender muita coisa de número, de sequência, de nada disso. Quando a gente bate o olho na figura, fica muito mais fácil, né? Então o Rider-Waite, ele deu essa contribuição bastante valiosa, né, para o desenvolvimento do tarô, né? Eu gosto de olhar dessa forma, né? Eu acho que cada pessoa que pega o tarô e acrescenta algo novo, né, faz parte do desenvolvimento do tarô, tá? E não tem nem certo nem errado, né? Tem aquilo que você se identifica mais, tem aquilo que você gosta mais, né? Tem aquilo que você sente satisfação em fazer, né? Você sente satisfação em seguir aquela linha de raciocínio. E tá tudo bem, porque o tarô, ele é uma ferramenta expressiva, né? Ele é uma ferramenta da expressão do inconsciente. Então, tudo bem essas diferenças, né? O que eu geralmente nos meus vídeos, né, quando vocês me veem falando assim sobre as diferenças do tarô, qual é a ressalva que eu faço? É que assim, quando a gente começa a aprender, o tarô que a gente escolhe para aprender, geralmente é aquele tarô que a gente vai ter como referência para comparar com os outros, por exemplo, tá? Então, no meu caso, é esse aqui, de Marsella, tá? Então, essa é a minha referência de tarô, essa é a minha referência de aprendizado, né? Claro, se eu pegar qualquer outro tarô, eu vou saber interpretar? Vou, porque agora, né, com o conhecimento, com a experiência que eu tenho, o conhecimento está em mim, né? Ele não depende necessariamente do que a carta me mostra, porque eu já tenho várias outras compreensões, né, e experiência que agregaram durante esse tempo, né, para que eu consiga fazer essa interpretação a partir de qualquer baralho, tá? Só que tem alguns baralhos, né, como eu já disse em outros vídeos, por exemplo, o tarô mitológico, o tarô de Thoth, né, são tarôs, são baralhos que a interpretação, o significado das cartas foi muito misturado com outras coisas, né? Então, para uma pessoa leiga que não conhece, é interessante ela ter essas informações antes dela escolher qual baralho que ela vai trabalhar, qual baralho que ela vai optar por começar o estudo, pelo menos, né? Por quê? Porque essa mistura, né, com outras teorias esotéricas, com outros mitos, com outras bases, né, interpretativas, acaba confundindo mais do que ajudando, tá? Porque o tarô, ele sozinho, ele já é riquíssimo, ele já dá, assim, uma infinidade de possibilidades, sem precisar misturar ele com nada, né? A gente não precisa misturar, tá? Então eu sempre faço essa observação para que vocês procurem, né, saber um pouquinho mais a fundo qual foi a base da elaboração daquele baralho, né? Porque hoje a gente tem tarô de tudo quanto é jeito, né? O tarô das fadas, o tarô das bruxas, o tarô, não sei, mas tem, né? E aí tudo bem, porque assim, cada um vai imprimir ali. Eu tenho o tarô dos gatos, que eu amo, né? Já mostrei para vocês várias vezes nos vídeos de leitura, e tá ok, gente, né? Porque assim, ele mantém ali aquela linha de raciocínio da interpretação original, tá? Então tem um ou outro aí que né, tem uma mistura a mais, que aí é interessante prestar atenção. Por quê? Porque às vezes a interpretação de uma carta daquelas é totalmente diferente da interpretação do tarô de Marsella, por exemplo. Por quê? Porque ela segue uma outra linha de raciocínio, uma outra teoria simbólica, né? Ou se não, uma outra teoria esotérica de base, que aí vai causar essa diferença lá na frente, tá? Bom, quis fazer esse parêntese, por quê?
Porque eu vou colocar para vocês um dilema aqui a respeito dos arcanos numerados, tá? E qual é esse dilema? Primeiro, quando a gente está começando, né? Eu sempre indico para vocês ou o tarô de Marsella ou o tarô do Rider-Waite, tá? Ou se você puder ter os dois, né? Escolhe um para começar a estudar e depois vai intercalando para você se acostumar com as figuras, né? Dos dois, que são um pouquinho diferentes, mas elas seguem a mesma linha de raciocínio ali, a mesma lógica, tá? Vamos colocar assim. E aí, qual é o dilema das cartas numeradas? É que, se você aprende tarô de Marsella, né, você não tem cenas, você não tem a pessoinha ali na carta mostrando para você o que está acontecendo naquela cena, certo? Isso vai demandar um pouco mais de tempo, um pouco mais de dedicação para você compreender como é que você faz para interpretar esses arcanos, tá? Por outro lado, a gente tem aqui o Rider-Waite com as figurinhas, né? Tudo bonitinho, ó, belezinha, tá? Só que, né, ele tem uma cena que mostra pra gente ali, dá uma ideia, né, do que pode ser o significado dessa carta, mas é claro que esse significado ele pode ser ampliado, ele pode ser associado com as outras cartas que estão na leitura, enfim, né? A gente pode acrescentar aqui de várias maneiras, né? Tem o significado do naipe, que também é importante, tem tudo isso. Só estas cartas desenhadas nos números, elas acabam levando a gente para um certo conforto, né? Elas acabam condicionando a gente somente a partir do desenho, né? E a gente acaba deixando um pouco de lado, assim, os outros simbolismos que podem estar envolvidos na interpretação desse arcano, né? Mas a figura, é lógico que ela chama muito mais, ela fala muito mais alto com a gente, né? E isso é, assim, é inevitável, né? A imagem, ela chama muito mais, ela fala muito mais com a gente. Então, claro, para quem está começando agora, começando a aprender o tarô, muito mais fácil começar por esse, né, do Rider, do Waite, que ele vai te dar uma base cenográfica aqui, né, para interpretação. A sugestão que eu dou é: não fique preso, não fique presa neste baralho somente, tá? Depois que você aprender, depois que você pegar um certo, né, uma certa habilidade, uma certa confiança aí em manejar os arcanos, né, nos arcanos numerados, né, eu ia falar os arcanos menores, mas os arcanos menores, eles incluem a corte, né, então na verdade são os arcanos numerados, né, então a hora que você se acostumar um pouquinho mais, né, comece a intercalar com o de Marsella, tá, para você poder treinar um pouco também, né, a visualização desse desenho, né, e trazer aí os outros significados que eu vou trazer aqui para vocês compreenderem melhor, tá bom? Então, por onde eu começo a entender os arcanos numerados? Bom, primeiro a gente começa do começo, né, gente? Então, como é que é? Como que a gente faz isso? Começa pelo óbvio dos números, tá? Que é a sequência. Eu tenho ali uma sequência de 1 a 10, que no baralho é as, né? O 1 é as, tá? Eu peguei um as aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, ó. O 1 é o as, tá? Então eu tenho uma sequência lógica progressiva de 1 até 10, tá? Então esse é o primeiro passo que a gente precisa entender a respeito dos números. Eles falam pra gente de uma ordem progressiva que vai até o número 10, tá? Então eles mostram pra gente uma escala crescente de alguma coisa, tá? Então eles mostram pra gente um caminho. Vamos imaginar que
Deixa eu ver se eu acho o 10 de copas aqui. Que aí eu pego o 1 e o 10. Deixa eu ver. Achei, gente. Ó aqui. Ó, então vamos lá. Do 1 até o 10, certo? Vamos imaginar o quê? Que aqui é o ponto A e eu quero chegar aqui até o ponto B, que é o 10, tá? Os números que estão aqui, ó, no meio do caminho, tem parte da minha trajetória para chegar aqui, né? Quando a gente começa a entender isso, que os números eles têm uma lógica, contam pra gente uma história também. Fácil de você visualizar na leitura o que aquele número ele tá querendo te dizer ali, tá? E aí é o seguinte, né? Quando a gente, assim, vê aquele monte de carta ali tudo junto, misturado, desespero, né? De você falar, nossa, e agora eu vou embaralhar tudo e vou fazer a leitura com esse monte de carta e esses números eu não entendo nada, né? Então, quando a gente começa a separar, né, vamos começar a fatiar o tarô de forma didática, lógico, né, para a gente poder compreender racionalmente primeiro, para depois a gente ter aquela assimilação, né, mais sensitiva, né, aquela assimilação que está mais ligada à minha experiência com aquela carta, você já começa a ter um direcionamento, né? Por quê? Porque você separa aquele significado das outras coisas, das outras cartas. Como eu falei antes, né, aqui eu tô falando só dos números, mas a gente tem que lembrar que existe essa sequência de 1 a 10 nos 4 naipes, né? Cada naipe está mostrando pra gente uma energia e um campo de materialização na nossa vida. Então, quando a gente junta a lógica do número, o significado do naipe, dá o start, né? Assim, dá do significado, né? Dá aquele start de você falar, nossa, agora entendi, né? Eu entendi o que essa carta está querendo falar para mim. Eu entendi qual é o recado que ela tem para mim. Essa é a parte legal do tarô, né? Porque assim, a maneira como eu aprendi o tarô, gente, assim, não é a maneira mais ortodoxa, né? Eu aprendi sozinha, né? Assim, estudando durante muito tempo. Depois de um tempão que eu fui ter ajuda, que eu fui procurar alguns professores para me auxiliar. Enfim, tive ajuda de outros tarólogos também, óbvio, né? Que eu acho que ninguém faz nada sozinho nessa vida, né? A gente sempre tem ajuda. E as ajudas que eu tive foram ótimas. Do meu caminho com o tarô foi de experimentar mesmo, sabe? Tem um livro que eu li que é sobre o tarô de Marsella mesmo, né? E a autora, eu não vou lembrar o nome dela agora, eu tenho anotado em algum lugar. Ela fala o seguinte, ela fala, o importante do tarô não é você conhecer todas as cartas, é você praticar. Porque é na prática que você vai começar a sentir a energia daquele arcano em você, na sua vida, no seu dia, no que está acontecendo naquele momento, sabe? E isso é muito real, gente. É muito real. E aí quando você vai fazendo os exercícios, estudando junto, entendendo essa lógica, principalmente em relação aos números, que, gente, os números, para mim foi um grande desafio, realmente, né? Porque eu olhava essas cartas e eu falava, meu Deus, me ajuda, né? Como que eu vou entender isso? E aí, assim, eu fui achando livros, eu fui achando umas explicações que começaram a fazer mais sentido para mim, né? Por isso que eu tô trazendo isso para vocês. Porque a gente, às vezes, na hora que a gente vê tudo isso junto, a gente esquece do óbvio, né? E é no óbvio que você vai encontrar o direcionamento, né? E aí, gente, eu anotei algumas coisas aqui, não esqueci de falar, que eu anotei assim, os pontos mais importantes que na minha prática fizeram diferença, entendeu? Por isso que eu falei, de dar para vocês aqui um atalho, né? Eu tô, assim, economizando tempo de vida de vocês com essas dicas, né? Para que vocês consigam fazer uma leitura segura, mais fluida, mais acertada em menos tempo,
né? Porque, lógico, eu fiquei lá estudando, testando, fazendo exercício e lá, e foram anos e anos, né? E eu, assim, observei alguns pontos específicos que foram uma virada de chave para mim, né? Um outro ponto interessante é que o número, ele indica que eu estou, Sulente está, no caso, né? Então, a gente tem uma divisão dos números, né, dos 10 números, em 3 partes, na verdade em 4, né? Então são 3 grupos de 3 e o 10, tá? Isso faz com que a gente entenda a progressão da jornada dos números, tá? Que eu falei para vocês. Aqui a gente tem um, aqui a gente tem o 10, né? Então a gente imagina que esse caminho aqui, né, é a jornada do número, tá? E aí, gente, quando a gente pega para estudar, é legal assim, a gente colocar as cartas numeradas todas na sequência, ali uma ao lado da outra mesmo, e você imaginar qual é a história que aquela sequência de cartas está contando para você. É muito legal fazer esse exercício. Assim, primeiro que é um exercício de imaginação, né? E o tarô, ele é uma ferramenta incrível de imaginar, né? Tanto que eu tenho um livro que chama Tarô, a Máquina de Imaginar, que é exatamente isso, né? O tarô, ele ajuda a gente nesse trabalho imaginativo, que a gente perdeu essa habilidade, né? Durante a nossa vida adulta aí, durante aí a gente, né, realizando as nossas responsabilidades e tal, a gente deixou esse lado mais criativo, mais espontâneo de lado, né? E o tarô, ele traz isso de volta. E é incrível como essa habilidade de imaginar ajuda a gente em outras coisas, né? Facilita muito a nossa vida em outras áreas. Mas voltando aqui nos números, que eu quero dizer para vocês, é o seguinte: você põe as cartas ali e você imagina uma história. Qual é a história que aquele naipe está contando? Então, por exemplo, eu pego aqui o naipe de paus, tá? Esse aqui é paus. E aí eu coloco ali toda a sequência. As de paus, 2, 3, 4 e assim vai até o 10. Né? Qual é a história que esse naipe está me contando? Né? Que aí a gente juntando aos números a energia do naipe, fica mais fácil de você conseguir fazer a interpretação daquele arcano, claro, né? E esse exercício de você entender, né, qual é o caminho que os números estão te contando, você vai começar a perceber que existem pontos de ação, pontos de conflito, de equilíbrio, né? E isso pode ser observado durante a jornada toda dos números, né? E aí quando a gente faz a divisão de 3 em 3, né, a gente consegue, assim, ter uma compreensão um pouco mais profunda de cada número, e aí você consegue ali, né, aquela interpretação que você precisa. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo só. A gente tem aqui copa, um as de ouros, né? Um as de ouros. Deixa eu ver se eu acho 2 e o 3. Deixa eu pegar aqui atrás, aqui ó. Um as, 2. Eu vou pegar do Rider para vocês verem a diferença das cartas, tá? E como é interessante a gente observar essas diferenças para a gente poder interpretar. Ó, achei. 1, 2 e 3, tá? Então tá aqui. Vamos lá. Eu tenho o as de ouros, o 2 de ouros aqui e o 3 de ouros, certo? Vou colocar aqui assim, para vocês verem, né? Então, partindo daquela ideia que eu falei a princípio, né, que você pode dividir os arcanos numerados em 3, de 3 em 3, então a gente tem 1, 2, 3, a outra etapa é 4, 5, 6, a outra etapa é 7, 8, 9 e a finalização é o 10, ok? Então, partindo desse princípio, né, o que a gente tem nessa tríade de cartas numeradas aqui? A gente tem o começo, né, o as, ele é sempre o início
ele é o potencial, ele é a força motivadora, né? Então ele fala pra gente de uma energia que está iniciando, tá? Vamos imaginar um broto, tá? Imagina lá quando você estava na escola, que você colocou aquele feijão no algodão, tá? Lembra lá da experiência do feijão. Quando o feijão rompeu a casquinha, sabe, que você viu aquela folhinha assim em cima do feijão, e você falou, ah, nossa, tá nascendo meu feijão. É essa carta, essa, tá? É justamente aquele momento, tá? Os ases, eles falam daquele início, né? Daquela, assim, de romper ali a casca da semente mesmo, né? E é uma energia em potencial, tá? Porque tá começando a nascer alguma coisa dali, né? Aí, quando ela nasce um pouquinho, né? Fica o brotinho de feijão, ele nasce e ele fica com aquela folhinha para baixo ali, né? Ali é um momento 2 de ouros, tá? Por quê? Porque ali é um momento de conflito, tá? O 2, ele geralmente mostra pra gente algum tipo de conflito, algum tipo de oposição, né? Algum desafio que a gente precisa enfrentar e você precisa se posicionar em relação àquele desafio, tá? De enfrentar, né? Então, o 2 seria aquele momento que o brotinho, ele tá com o cabinho, né? Um pouquinho mais altinho, mas a folhinha tá para baixo ainda, ela não teve força para abrir, né? Então, ali mostra o conflito, né? O conflito daquele brotinho nascer, tá? E aí, quando o brotinho, ele abre aquela folhinha, seria aqui no 3 de ouros, né? Que é quando ele encontra força, ele encontra apoio, né? E qual é o apoio, né, do brotinho de feijão? É a aguinha que você tá pondo lá no algodão, né? Então, assim, eu fiz um paralelo muito simples, tá, gente? Para vocês poderem ter uma imagem do que eu tô falando na cabeça de vocês. Mas é lógico que é uma metáfora, né? Assim, é meramente didático, tá? Essa ideia que eu quero passar para vocês, que cada tríade dos números tem um processo de evolução dentro daquelas 3 cartas. E somando as 10, a gente tem um caminho completo percorrido, tá? Então a gente tem aqui o princípio, a gente tem, né, o desafio, o conflito ou a oposição, né, como queiram chamar, e na terceira carta a gente entra numa fase de equilíbrio, né? É onde a gente venceu o conflito e a gente pode respirar um pouquinho mais aliviado, tá? Essa lógica, ela se repete para os números 4, 5 e 6 e para os 7, 8 e 9, tá? E o número 10? Ficou de fora? Ficou. Por quê? Porque ele é o fechamento, né? O número 10 é o que fecha com a chave de ouro, né? O número 10, ele sempre vai falar pra gente sobre a finalização de um ciclo, né? Mas, assim, de uma forma em que você está preparado para iniciar um ciclo novo. Então não é simplesmente, fechou, acabou, pronto, é isso. Não. Na verdade, é uma finalização com a evolução que você adquiriu no decorrer desse trajeto todo que você já fez do As até o 10. Você leva essa bagagem com você, né? Então o 10, ele também é o retrato da sua evolução, do seu crescimento e que você está pronto para dar mais um salto, né? Para você começar um ciclo novo de uma forma diferente com este aprendizado. E aí, gente, então para a gente finalizar, né? Eu trouxe também alguns significados simbólicos, né? Que eu acho mais pertinentes para a gente assimilar em relação aos números,
tá? Aos arcanos numerados, né? A gente tem aí livros de simbolismo, né? Que a gente tem uma página inteira de simbolismos a respeito de cada número, né? Mas eu acho que fica difícil da gente memorizar, da gente identificar e, assim, a minha intenção não é trazer para vocês uma coisa pronta para vocês decorarem. Por quê? Porque a leitura de tarô ela é muito dinâmica, né? E é importante vocês darem abertura para o que vocês estão sentindo ali, né? O que vocês estão recebendo daquele arcano, né? Qual é o tipo de conexão que você fez com aquele arcano, né? Então eu anotei aqui algumas coisas que para mim me norteiam melhor quando eu penso nos números, tá? Então eu vou falar cada um para vocês, porque é rapidinho também, né? E aí se vocês quiserem anotar, para vocês poderem utilizar isso como uma referência, é legal também. Nossa, eu acho que eu bati a mão aqui. Pronto. Agora tá certo. Então, o número 1, né? Já falei para vocês no As, né? 1, ele significa o princípio, é aquela força motivadora. O número 1, ele fala pra gente também sobre a individualidade, né? Então, às vezes ele vai mostrar algum aspecto, tá? Da individualidade ou sua, né? Caso você faça uma leitura para você, ou sobre o seu consulente, tá bom? Eu coloquei aqui outros aspectos interessantes sobre o número 1, que ele fala pra gente sobre vigor, coragem, dependência, tá? Então são alguns significados simbólicos, né, que podem ser aí utilizados para o número 1 numa leitura, dependendo do contexto, dependendo, né, de quais as outras cartas, como é que você está utilizando o arcano ali naquele momento, tá? O número 2, como eu já falei, ele fala, né, de vínculos, fala de opostos, ele fala também de uma receptividade, então é quando a gente está aberto, né, para receber uma opinião, né, para receber aí uma parceria, para a gente poder, de repente, olhar um outro lado, né, da história, enfim. A gente pode usar esse significado também para o número 2, tá? O número 3, ele sempre fala pra gente sobre o equilíbrio, como eu disse, né? Que é de acordo lá com a evolução, né? Que eu mostrei para vocês dos arcanos, né? Então o 3, geralmente ele vai falar pra gente sobre equilíbrio, sobre a autoexpressão, sobre criação e também sobre espiritualidade, né? Então algumas cartas elas podem ter esse significado de conexão com a espiritualidade ou alguma mensagem ali do mundo espiritual também pode ser entendido o número 3, tá? Ou até assim, algum aprendizado, tá? Alguma experiência que a pessoa está passando, às vezes o número 3 ele traz isso, uma experiência que a pessoa está passando e que vai ser importante para ela como um desenvolvimento espiritual até, tá? O número 4, ele fala pra gente das coisas práticas, das coisas palpáveis. E ele fala pra gente também de concretização das coisas, né? Então o número 4 ele está muito ligado com as concretizações, com você começar a colocar em prática. Lembrando que o número 4 ele é o início daquela segunda tríade que eu falei antes, né? Então a primeira carta ali da primeira tríade fala de um nascimento, né? A primeira carta da segunda tríade fala da concretização, construção de algo. Então quer dizer que aquilo que nasceu ali no As, o número 4 é quando tá enraizando, sabe? Tá pegando força, né? Aquela sementinha do feijão, ela tá prendendo mais as raízes, tá bom? O número 5 geralmente fala pra gente sobre mudanças, sobre
é um aspecto simbólico que pode ser utilizado e às vezes é muito usado, principalmente quando a gente pega esse tarô aqui, ó, do Rider, né? O número 5, ele pode ser muito relacionado a situações de conflito, né? Então você enfrentando conflitos, principalmente em função da sua própria liberdade. Então o número 5, ele geralmente está ligado com um processo de mudança, com algum conflito e com, assim, a evolução, vamos dizer assim, a evolução do número 5 é para a sua própria liberdade. Para a sua liberdade de expressão, para a sua liberdade de pensamento, para a sua liberdade física, emocional, mental, enfim, né? Aí depende do naipe que o número está aparecendo, tá bom? O número 6, né? O número 6, ele está no fim ali da segunda tríade, né? Então ele fala pra gente de um equilíbrio, lembra? Pois é. Então o número 6, ele vai falar pra gente sobre equilíbrio, harmonia, amor, beleza e o princípio de perfeição. É claro que não existe nada perfeito, né? Mas o número 6, ele traz essa coisa um pouco sonhadora, tá? Ele traz uma simbologia aí mais sonhadora. E ele é o final da segunda tríade que mostra pra gente um segundo momento de equilíbrio, tá? Porque a gente vai ter que ultrapassar ainda a última fase da jornada, né? Que é o 7, 8, 9, tá? Aí o 7. O 7, ele é um número que está muito ligado com o autoconhecimento, né? E com a evolução. O número 7, ele sempre fala pra gente da necessidade de ultrapassar uma barreira, né? De transcendência, né? De você ultrapassar realmente aquela etapa ali, né? E também o número 7, gente, ele fala pra gente, anotei aqui, eu tô lembrando agora, mas o número 7, ele fala pra gente também da nossa tomada de consciência sobre nós mesmos, né? Então eu acho que esse autoconhecimento, ele também tem a ver com isso, e isso faz com que a gente tenha posicionamentos mais firmes, né? E muitas vezes quando a gente pega o número 7, né, no baralho de tarô, ele está dizendo para você: tome sua decisão, faça a sua escolha e se posicione. Seja você, não tenha medo de ser você, tá? Número 8, né? O número 8, ele está no meio ali da terceira tríade, né? Então ele fala pra gente também de um certo conflito que pode acontecer, tá? Então, no número 8 a gente pode esperar por algum conflito, né? Ele busca o equilíbrio, tá? É um número que, assim, a gente tá quase no final ali da jornada, né? E ele quer, assim, que a gente simplesmente elimine ali todos os bloqueios, né? Ele quer que a gente realmente ultrapasse todas essas barreiras para chegar ali no final da evolução. O número 8, ele fala pra gente também sobre valores, sobre justiça e sobre o bom senso, tá? Então, geralmente, quando sai um número 8, existe alguma relação com justiça, equilíbrio e bom senso que precisam ser usados para a tomada de decisão a respeito da questão que foi colocada ali para o tarô, certo? Número 9. O número 9, ele está muito ligado, ele é o final da terceira tríade, e ele está muito ligado ao altruísmo. O que é o altruísmo? Né? É o nosso amor próprio, né? É eu entender que eu preciso cuidar de mim primeiro, para eu cuidar dos outros. Porque se eu não cuido de mim, eu não tenho o que oferecer. Eu não tenho como oferecer, né, para os outros aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu tenho de melhor. Então, o altruísmo aqui no número 9, para mim, de que assim, eu encontrei, né, o meu lugar, né, eu encontrei o meu posicionamento aqui nessa jornada, tá? Outros simbolismos relacionados ao número 9. Realização, né?
é finalização de um ciclo, né? Porque afinal de contas, o 9, você já está ali quase no 10, né? Então ele fala de uma última etapa, né? É aquela última etapa, assim, para você poder eliminar mesmo todos os, né? Todos os ruídos ali, para que você termine sua jornada, certo? E o número 10, né? Como eu já falei, ele é o fechamento desse ciclo, né? Mas ele é um fechamento de ciclo com sucesso, né? O número 10 ele está relacionado a sucesso, felicidade, né? E estar preparado para começar uma nova jornada com o aprendizado, né, que você desenvolveu durante esta jornada. Então você está pronto para uma próxima etapa, mais difícil e mais desafiadora, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Muitas vezes eu venho falar alguma coisa para você, eu fico pensando e eu anoto algumas coisas que, assim, para mim fizeram bastante diferença, né? No meu modo de entender o tarô, no meu modo de interpretar as cartas, porque assim é muito mais interessante quando a gente compreende, né? Assim, qual é a ligação de uma carta com a outra, do que você simplesmente decorar, né? Decorar um significado ali que às vezes a gente não consegue nem usar direito, né? Porque você não consegue muito. Como que eu encaixo isso aqui? Como que eu vou encaixar isso aqui na leitura, né? Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Fazendo uma recapitulação aí, né, um resuminho, eu trouxe para você algumas dicas de como que você compreende melhor a jornada dos arcanos numerados, para que a sua leitura fique muito mais fácil, fique muito mais fluida, que você fique cada vez mais seguro, mais segura na leitura do tarô e principalmente, gente, façam exercícios. Eu sempre falo isso, né? Façam exercícios, gente, porque não tem explicação nenhuma, nem a minha e nem, né, dos criadores lá do tarô, né? Assim, que supere, você experimenta. Não tem. Né? Eu acho que a explicação é ótima, porque a gente tem que começar a aprender por algum lugar, né? Por algum meio, mas não tem nada que substitua a sua experiência, o que você sentiu, sabe? O insight que você teve, né? Eu já deixei um vídeo aí sobre alguns exercícios, tá? Alguns exercícios para você fazer com tarô, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso, gente. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui para mim se vocês já conheciam, né? Se vocês já tinham essa ideia, né, de compreender a jornada dos arcanos numerados dessa forma, tá? Ou se vocês conhecem algum outro método, né, algum outro jeito de entender os arcanos numerados, tá? E espero que vocês aí tenham aprendido um pouquinho mais por hoje e até o próximo vídeo, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.